Quando a pessoa duvida de um certo fato e que quer uma prova convincente, espera que lhe seja apresentada para acreditar. É a prova de São Tomé. Por que a prova de São Tomé? Quem foi Tomé? Tomé foi o apóstolo de Jesus que duvidou que o seu mestre tinha ressuscitado. Para acreditar, exigiu ver e tocar em suas feridas, o que lhes valeu o apelido de Tomé, o incrédulo. Quando Tomé viu Jesus ressuscitado, ele acreditou. Essa história ensina sobre a fé. Bem-aventurados que não viram e creram, disse Jesus, exaltando a fé sem evidências visíveis. Sua escolha como discípulo de Jesus, ele aparece na lista dos 12 que Jesus chamou para segui-lo. Ele acompanhou Jesus durante seu ministério, testemunhando milagres, ouvindo seus ensinamentos e participando dos momentos mais importantes de sua vida terrena, seguindo a ordem de Jesus de ir e fazer discípulos de todas as nações. Tomé levou o evangelho à Índia, onde acredita-se que tinha fundado comunidades cristãs, hoje conhecidas como os cristãos de São Tomé. Tomé foi morto por uma lança por causa de sua fé. A personalidade de Tomé era de alguém que questionava os acontecimentos, contudo era muito realista. Ele era lembrado por sua reação após a ressurreição de Jesus, sua incredulidade e dúvida quando os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não ver as marcas dos pregos em suas mãos e não puser o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei." Essa atitude reflete a natureza racional de Tomé. Ele precisava de provas concretas para acreditar em algo tão extraordinário quanto a ressurreição. Ele não estava rejeitando Jesus, mas queria uma experiência pessoal e física, assim como a que os outros haviam testemunhado. Sua dúvida não era uma descrença definitiva, mas um pedido de confirmação. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente e o convidou a tocá-lo. Então Jesus disse a Tomé: "Ponha o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia." Então Tomé lhe disse: "Meu Senhor e meu Deus." Quando Tomé disse aos outros discípulos que precisava de provas para crer que Jesus havia ressuscitado, ele estava falando honestamente. A fé sincera não impede que peça uma prova autêntica. Naquele momento, Jesus respondeu: "Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram." Esta passagem tornou-se um ensinamento central sobre a fé, mostrando que a verdadeira bem-aventurança vem de crer, sem a necessidade de provas visíveis. No fim, o apelido Tomé o Incrédulo é bastante infeliz. É verdade que Tomé exigiu provas do milagre da ressurreição de Cristo antes de aceitar a verdade. A dúvida influenciou sua resposta aos amigos, mas não foi a característica que definiu a sua vida. Tomé deveria ser mais conhecido por sua lealdade, sua obediência ao Evangelho e a sua fé. A história de Tomé representa a luta humana entre a dúvida e a fé. Nos encoraja a confiar em Cristo mesmo quando não podemos vê-lo com nossos olhos físicos. Podemos ser honestos com Deus sobre essas dúvidas e questionamentos. Ele entende nossas lutas e é perfeitamente capaz de fortalecer nossa fé. Como Tomé, seremos capazes de confessar: "Meu Senhor e meu Deus", com plena confiança em quem Jesus é. Após Jesus confirmar a fé de Tomé, ele estava se dirigindo apenas aos seus discípulos, mas a todos nós, estudantes do Evangelho de João, com estas palavras: "Tomé, porque me viste e creste. Bem-aventurado os que não viram e creram." Essas palavras ressoam através dos tempos para ajudar e encorajar todos nós que não vimos o Cristo ressuscitado, mas cremos nele.